Fala turma, aqui é Tano Marques, você está no canal Shapeado aos 40. Vamos para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o grande Paulo Musi, o grande intelectual que briga com seus internautas, né, que discute com os seus haters durante o cardio, né, a grande figura da inteligência emocional, né, que se provou o contrário, né, cara. Então, mas sem zoeira, é um grande cara, médico fantástico, né. Tem nada contra o cara, mas nesse caso aqui ele deixou a desejar. E aqui a gente está fazendo o react do react do canal Mundo Maromba. Tem um cachorrinho latindo, não deem bola. E bora pro vídeo. Sentimento pesado sobre Renato Cariani. Isso porque um seguidor perguntou a ele por que ele nunca foi, ou pelo menos nunca apareceu no CT do Cariani. E muita gente questiona se rolou alguma treta entre eles, porque desde aquela investigação do Cariani eles não apareceram mais juntos. E o Muzi já chegou a responder isso bem rapidamente, falando que eles não aparecem mais juntos porque mudaram de empresa, né? E isso deu uma afastada entre eles. Mas dessa vez ele deu uma explicação melhor sobre isso. E o Cariani precisou dar conselhos ao Gordão da XJ, pois ele tomou um pé na bunda da sua namorada. E ele citou o caso do Paulo Musi. E o Gordão da XJ impressionou o Cariani e calou a boca de muita gente após perder 97 quilos, rapaziada. Pois é, muita gente não acreditava nele, inclusive eu, por ele levar tudo na brincadeira, mas dessa vez ele tá pegando firme, rapaziada, está levando a sério e perdeu aí quase 100 quilos, deixou todo mundo impressionado e ainda foi muito elogiado por ter tomado essa atitude lá nos comentários. Então bora pro vídeo já, deixa seu like, inscreva-se no canal que nos ajuda demais e utilize nosso cupom Mundo Maromba lá na Grow para você ganhar aquele desconto, acumular cashback dentro do site e ainda vocês fortalecem o nosso trabalho. Bom dia, por que você não vai mais no CT do Renato Cariani? Bom, nesse CT novo do Cariani, acredito que ele nunca tenha ido, né? Só se for off-câmera aí, porque ele nunca saiu nenhum vídeo a respeito. Cara, a gente está trabalhando em empresas diferentes, né? E como as empresas, elas, por mais que eu seja uma consultoria técnica, né? As empresas, elas têm cuidado com o uso da imagem de quem ela contrata. Então, pode ser que seja verdade, né? Talvez as empresas tenham mudado os contratos, mas no tempo do Cariani, bom, também eu não sei em qual empresa que o Musi está hoje, né? Mas quando o Cariani estava na Max Titanium, ele frequentava todas, fazia collab com todos os outros influencers das outras marcas. Tanto é que ele fundou a Ironberg junto com o Betão. E se alguém lembra do Betão, que foi um sócio dele nesse projeto da Ironberg. Ironberg são academias high level, né? High ticket. Então, eles fizeram uma parceria, o Betão entrou com a grana, o expertise, e o Cariani entrou com o marketing, né, com a sua imagem. Então abriram várias Ironbergs aí pelo país, mas no meio do caminho ali houve um desentendimento ali e eles se afastaram. Então, mas aqui, esse argumento do Musi, eu não posso opinar muito porque eu não sei qual empresa que ele tá. Mas, cara, quando tu é amigo da pessoa, cara, tu dá um jeito de encontrar ela. E a pessoa quer registrar isso. Vê muito isso com o Júlio, com o Maurício, que é o cameraman dele, né, cara? Então ele faz questão de registrar cada vitória de cada pessoa que ele, ali do ciclo dele, que ele consegue ajudar, ele faz questão de gravar isso aí. E eles eram muito unidos, e até eles fizeram meio que uma aliança verbal, tá gravado isso. E foi no. Já era Ironcast, eu acho, né? Porque a Ironberg tinha um podcast. Mas como houve essa ruptura entre o Betão e o Cariani, ele fez um podcast chamado Ironcast. E nesse Ironcast, se eu não me engano, estava Fábio Giga, estava Paulo Musi, estava o Júlio e o Cariani. Eles deram as mãos assim ainda, né? Quero muito ter vocês comigo e tal. Fizeram aquela aliança ali, estilo Sala da Justiça, né, cara? Fábio Giga não me lembra muito bem se ele estava, né, cara? Então foi meio que um pacto ali, né, cara, entre os três, que os três
iam se apoiar, né, cara? Então tá registrado, se tu procurar, tu vai ver esse podcast aqui, foi bem da hora, como sempre, né, cara? O Paulo Musi é um cara sem palavras assim, na oratória, né, cara, na expertise, o cara é uma enciclopédia, né, não tenho o que dizer. Mas, enfim, eu não sei se eu aceito esse argumento aí. Eu não tenho que aceitar nada mesmo, né, cara? Mas eu acho que tem algo de estranho, algo de errado não tá certo aí. Então, quando uma empresa contrata você para fazer uma consultoria técnica ou para ser um influencer, né, existe uma questão de uso da sua imagem. E, assim, a primeira coisa é, por que você acha que a vida só acontece se é postada? Né? Então, se a gente não posta, não existe. Para pra pensar nisso. Tá? Ele respondeu a mesma coisa numa outra pergunta que fizeram uma vez, mas ele respondeu só isso. Você acha que é porque a gente não tá postando que a gente não tá se vendo? Igualzinho aí. Segunda coisa. Aí o mano tem a mesma impressão que eu tenho também, né, cara? Tipo, mano. E, cara, e é notório, ele faz isso, né, cara? Muito diariamente. Agora, recentemente, ele comprou um carro pro filho dele lá. Ajudou ele a comprar um carro lá. O cara fez questão de gravar, né, cara? Tava ainda a esposa do filho dele e tal. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Tudo bem, né? Pode ser um acordo deles também, mas, cara, acho muito improvável. Acho muito improvável mesmo. E até tem um outro vídeo logo depois que houve aquela tentativa de sabotar a imagem do Renato Cariani com aquele suposto imputamento de provas referente à refinação de substâncias não lícitas, né? Que todo mundo sabe, né? Talvez vocês não saibam, mas isso foi uma represália porque ele ele fez um podcast com o candidato na época a presidente que não são os que ganharam agora. Eu nem sei se dá para falar o nome dessas pessoas porque o algoritmo aqui é muito sensível. Então ele fez um podcast com um outro candidato lá e eu acredito que isso aí foi uma represália, tipo assim, ó, não brinca com a gente, né? Tipo, né? Tu apoiou o cara e é um cara extremamente influente, né? E acaba virando um alvo, né? Minha teoria da conspiração, né? Porque os valores ali que descobriram não faziam sentido, se não me engano, 6 milhões de reais. Esse cara faz isso aí, cara, tranquilamente num mês, né, mano? Então, capaz o cara ia botar a firma dele numa saia justa dessa, né? Não faz sentido. E por isso que eu digo, ele é um cara que gosta de postar com quem tá junto com ele, com quem tá fechado com ele. Então, volto a dizer que, cara, não, essa aí não cola, não. Existe um compromisso profissional muito sério para você fazer essas coisas. O Renato tem os deles, o dele, eu tenho os meus. E, evidentemente, que a gente trabalhava junto e era muito legal. Uma fase de vida muito, muito, muito legal. A gente viajava junto para fazer evento. Cara, às vezes era viagem assim, bate e volta, um dia para ir em tal lugar, então a gente ficava 3 fora, né? Um dia para ir, um dia para fazer o evento e um dia para voltar. E era muito legal. Né? Você não sabe o que é passar 36 horas com o Júlio e com o Renato, né? Resenhando. E ao contrário do que muita gente imagina, né? E infelizmente as pessoas falam do Renato, né? Eu não vou repetir o que falam dele porque é covarde e é desleal. Ele é uma das melhores pessoas que eu conheço. Ele é atencioso, ele é educado, ele é querido. Ele é um cara que dá atenção pra todo mundo quando a gente tava viajando. Já tá desviando do assunto, né, cara? Já tá desviando do assunto. Ele tá puxando, quando a pessoa olha pro lado
Esquerdo, não, ele tá falando a real mesmo, tá puxando ideias seu subconsciente, mas quando a pessoa olha pro lado direito, isso é psicologia, tá, pessoal? Então, são dicas que eu tô dando pra vocês, né? O cara olha pro lado esquerdo, ele realmente tá puxando as imagens ali que ele tem, e são verídicas. Quando ele olha pro lado direito, ele tá supostamente inventando situações, né? Então, acredito que ele esteja falando a verdade realmente aqui, mas ele tá desviando do assunto, né? Ele tá falando qualidades do cara que são aparentemente inegáveis, né? Eu não conheço ele, não posso falar que são 100%, mas o tempo que eu acompanho aqui na internet, ele se mantém do mesmo jeito, né? Um cara bem fiel ao seu propósito, assim, por assim dizer. Ele gosta das coisas certas, ele não gosta de coisa errada. E eu acho que uma das infelicidades de Renato é a quantidade de gente que tenta usar ele para escalar fama. Usa ele como se fosse uma escada. E ele é um cara naturalmente generoso. Eu aprendi muito com ele em relação à comunicação com as pessoas na internet, né? E eu aprendi muito observando ele, eu aprendi muito conversando com ele, porque ele não é o cara que... Ele podia ter todas as razões do mundo para querer competir comigo, né? Entrar depois numa empresa de suplementação, sei lá, fama, aparência. Cara, ele foi um dos caras que mais me apoiou, ele foi um dos caras que mais ficou feliz pelas minhas vitórias, e ele falava isso para todo mundo. Quanto custa um transplante capilar? Uma entrada de R$3.000, você já garante a sua data. Falava isso para todo mundo. Falava. Realmente, ele sempre citava muito demais Paulo Musi e a sua entrega, o seu profissionalismo, a sua especialidade. Cara, tu não vê mais isso. Tu não vê mais isso, cara. E, tipo, não importa que tu esteja numa outra empresa. Paulo Musi, o Renato Cariani, ele tá na Growth, cara. A Growth é uma empresa cabeça aberta pra caramba, né, meu? Eles não jamais iriam embargar ele de falar de outra pessoa, sabe, cara? Nem ele ia aceitar. Isso né? Tanto é que ele saiu da Integral por causa disso, porque os caras lá queriam meio que monopolizar a imagem dele, né? E ele, lá na Integral, ele já era a cara da marca, né? Então ele já tava passando por cima dos donos, vamos assim dizer, né? Por cima da marca, porque ele se tornou a marca, vamos dizer assim, né? E por conta disso ele pegou e saiu. E se fizesse isso com ele na Grove também ia sair, né, cara? Porque é um cara, enfim, genial. E agora ele tá com mais um projeto ali, ele e o Gorgonoid, né? Em julho acho que tá junto também. Então o cara não para, né? É uma máquina, mas... Entretanto, todavia, ele não fala mais no Paulo, não toca mais. Agora até parece que no próximo assunto que o Mano vai puxar aqui, ele falou, mas, cara, é muito raro. E é curioso, eu acabei sabendo de coisas de muitas pessoas que não gostavam do Renato, né? E aí o que essas pessoas faziam para mim? Tentavam fazer fofoca. E falavam para mim coisas que ele jamais teria feito, ou que ele jamais fez. Isso daí existe desde que o mundo é mundo, né? Principalmente o Cariani aí é o maior da maromba, então a pessoa não consegue colar junto com ele ali, vai falar mal para tentar de algum jeito derrubar, né? E me fez descobrir a realidade sobre muita gente. O ser humano. Então, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu respeito, que eu admiro, que eu sou grato e que... O ser humano, quando ele não se desenvolve, né, ele fica com esses gaps, vamos por assim dizer, comportamentais e de atitudes, né? Então ele não consegue suportar ver alguém próximo dele, principalmente próximo, né? Subir, não digo nem subir, né, cara, mas tipo, prosperar mais na vida do que ele, porque aí ele quer achar estereótipos, né? Mas o cara teve sorte, mas o cara fez porque
tem curso tal, é assim, é assado, né, cara? E na prática não é o que acontece, apenas um cara se dedicou um pouco mais que o outro e evoluiu. E o ser humano que não se desenvolve, não evolui, ele não tem a capacidade de olhar, ter a humildade, né, de chegar na pessoa, poxa, mano, quero uma dica aí, cara, quero ser que nem tu, quero, né, ou fazer alguma coisa, ou quero trabalhar para ti, quero aprender algo novo. Não, ele fica jogando essa energia negativa que, cara, só faz mal para a pessoa mesmo, né? Se a pessoa é uma pessoa invejosa, se a pessoa fica jogando energia para outra, vai voltar para a pessoa, porque a outra pessoa ela não está interessada no que tu tá sentindo, que tu tá fazendo, ele só tá olhando a linha de chegada. É uma, é uma outra parada, cara, é surreal. Quando tu faz isso, eu já vivi isso, chego até me arrependo aqui de falar, eu tô voltando para esse game de novo, cara. É emocionante demais tu pular as etapas e ir aprendendo e te tornando um profissional melhor, te tornando uma pessoa melhor, se livrando de crenças de más, de mágoas. E tipo, cara, só querer pessoas boas do teu lado e tu conseguir detectar também a curto prazo, né? Quem realmente vale a pena colar, quem vai ser apenas um parceiro de negócio, um parceiro que vai te apresentar um outro caminho. E tu tem essas coisas bem distintas, cara, é fantástico demais, né? Mas, enfim. Fala aí, Paulo Mendes. E, infelizmente a gente está em empresas diferentes, né? Mas, é o que eu te falei, né? Nem tudo na sua vida, né, que acontece é postado. Então, não acha porque não tem postagem aqui que não acontece, né? Porque a vida ela acontece apesar do Instagram, tá, pessoal? Apesar do YouTube. Mas igual ele falou, rapaziada, é muito trabalho que esses caras têm. É o tempo todo fazendo evento, fazendo viagem, é o trabalho, música operando, música. Pô, é muita coisa realmente. Realmente, rapaziada, era muito da hora ver ele, Cariani e Balestrinha ali naquela resenha, cara. Era muita informação. Era muito legal ver esse tipo de podcast, mas ele poderia ir lá, né? Sem camiseta de empresa, e também fazer uma resenha, um treino ali, seria bem legal. O ruim é o compromisso que tem, né? Eles têm muito trabalho, então teria que disponibilizar um tempo só pra isso. Mas, cara, ia dar muita view, isso ia ser bem legal de assistir. Mas como vocês puderam ver aí, rapaziada, não tem treta nenhuma, né? É só uma questão de quando as pessoas saem. Aí o mano levantou um ponto mesmo, tá, meu, vai sem camiseta, então, vai sem patrocinador, né? E aí, por que não pode? E aí eu levanto uma outra pauta, tipo assim, quando o Toguro quer fazer um collab com o Cariani, cara, como é que ele tem tempo, cara? E todo mundo tá sempre com as agendas, né, assim, acredito eu, atribuladíssimas, cara. E sempre dá, por quê? Porque ele é grato ao Toguro, foi o Toguro que revelou ele, né? Então ele nunca diz não, mesmo sendo o Toguro, aquele estilão louco dele, cara. Ele vai lá, ele cola, é legal demais o, o contato que eles têm, né? A resenha, eles fizeram uma resenha bem bacana. E um campeonato agora recente, que eu não vou lembrar, acho que era da Moscow Content, cara. Eu não lembro, que tava ele, o Toguro e o Balestrin, mas teve um agora recente, e eles estiveram lá no stand que estava não vou lembrar o nome dele agora. E tava os três lá, cara. Assim, ao vivo com a galera. Poxa, o Renan Forfeit. É um outro cara bacana também, um cara bem legal, bem. Parece também ser uma pessoa de boa índole. Cara, eu digo isso parece não por ser arrogante ou por querer ser o bastião do julgamento, não, é porque eu não conheço os caras, né, cara? Eu não conheço o Cariano, ele me parece um cara fantástico. Nesses 10 anos que eu venho, que acompanho esse cara, o Toguro parece também ser um cara show de bola, né, cara? Mas eu não conheço as pessoas, então eu não tenho como afirmar 100%, né, cara? Paulo Musi parece uma pessoa também excelente, Júlio, enfim, né, cara? Então não tomem isso como uma arrogância ou como querer ser o pré-julgador de algo, né? Porque realmente eu não posso afirmar 100% se uma pessoa é verídica ou não, né? Ainda mais desse mundo de internet hoje, né? Eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Vamos ver se o mano tem mais alguma coisa pra falar. Você vai pra outra, acaba, né? Aquela conexão, aquela. Tem amizade ainda, mas você não vê mais a pessoa tão frequentemente igual você via. Isso é bem normal. Inclusive aqui nesse vídeo com o Gordão da.
Agora acho que ele vai falar do gol do SJ. Eu já vou encerrando esse vídeo por aqui e vou dar mais um adendo nisso tudo que eu falei, né, cara? Eu acho que o Cariani escanteou o Paulo Musi. Pode ter perdoado, talvez, né? Fala algumas coisas pontuais, profissionais, né? Porque um empresário, assim, da magnitude do Cariani, da exposição que ele tem, esse cara, ele pode estar ferido, assim, né, cara? Tipo assim, pode estar ferido por uma amizade, assim, que possa ter meio que balançado as estruturas, mas ele reconhece, né, o profissionalismo da pessoa. Então, não é porque talvez eles estejam tretados que ele não vai poder fazer algum negócio futuramente com o Paulo Musi. Mas a minha opinião é que o Paulo Musi pulou do barco, né? E, tipo assim, quando o barco tá afundando, os primeiros que saem são os ratos, né, cara? Então ele foi um desses ratos aí, cara, porque... Agora eu tô falando bem o português mesmo, cara, porque eu sou aquele estilo de amigo que chega dando voadora, meu. Não quero nem saber o que tá acontecendo. Se depois foi meu amigo que hackeou, aí nós vamos discutir entre nós ali, vamos ficar bravos uns 2 dias e depois a gente volta a tomar cerveja. Mas amigo meu ninguém toca. Eu sou esse tipo de amigo. Eu acho que o Renato também é esse tipo de amigo, né, cara? O Mauricião também, o cameraman dele, que talvez hoje seja o braço direito, um dos braços direitos do Cariani, também ficou meio balançando. O Cariani pegou na mão dele, cara, confia em mim, vem comigo. Tudo tá gravado isso aí, cara, não tô tirando da minha cabeça isso aí. Tem vídeo lá no canal do Cariani, vai lá ver. Ele contando isso, vem comigo, não vai te arrepender. E o Julião, ponta firme, né, cara, esse aí não titubeou nem um pouco, né. Ah, eu tô contigo e daí, meu, vamos até o final, vou levar a ração e botar na cadeia. E amigo de verdade é assim, né, estar nas horas boas e nas horas ruins com a pessoa que está ali do teu lado e que tu escolheu para ser amigo. É uma palavra muito forte, né? Então até fico meio receioso porque eu tive que me desligar de um amigo de longa data, né, cara? E, cara, isso é ruim demais, assim, sabe? Tu gostar da pessoa, mas, tipo, a pessoa falhar contigo, né? Numa coisa tão superficial. Mas, enfim, aqui fica a dica, né? Para que vocês escolham muito bem com quem vai andar contigo, né? Seja tua esposa, seja amigo, seja colega, seja, enfim, ver o que está acontecendo no teu ciclo de amizades ali e expurgar o que não presta, o que não quer vir junto e aquele que quer só te sugar e te puxar para baixo, tá ok? Beijo no coração, apoie o canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.